Bom dia, meus alunos do nono ano, Márcio Macedo, seu professor de matemática. Vamos dar continuidade ao capítulo 9, ainda falando sobre plano cartesiano, tá ok? Um assunto bem tranquilaço, mas de fundamental importância, tanto agora nessa série, quanto no primeiro ano do ensino médio, que nós vamos trabalhar muito o plano cartesiano. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, o plano cartesiano é um plano que vai ter duas retas ortogonais, ou seja, que fazem 90 graus. Então tem aqui uma reta, a horizontal eu vou chamar de x, tá ok? A vertical eu vou chamar de y. Esse x eu chamarei de abscissa, vamos nos acostumar com o nome. X é abscissa, y é ordenada. Elas fazem 90 graus uma com a outra. Então isso é ser ortogonal, tá? Então todo plano cartesiano ele é um sistema ortogonal que vai definir quatro quadrantes, tá? E ele é contado no sentido anti-horário. Aqui, ó, eu tenho o primeiro quadrante, certo? Se ele é no sentido anti-horário, o segundo quadrante será esse aqui, ó. Esse cara aqui é o segundo quadrante. Esse cara aqui será o terceiro quadrante, tá? Veja que eu tenho 4 quadrantes. E esse último aqui será o quarto quadrante, tá ok? Então, muita atenção em plano cartesiano, que ele roda ao contrário, tá ok? Ele começa no primeiro quadrante aqui e ele roda no sentido anti-horário, tá ok? Muito bom. Bem, então, o sistema cartesiano, por ele rodar nessa fase de quadrantes, ele determina pontos específicos, localização específica. Um sistema cartesiano nada mais é do que eu possa localizar um ponto no espaço, um ponto num espaço 2D, tá? Nós não temos ainda o terceiro eixo que nós vamos aprender no ensino médio. Por enquanto temos 2 eixos. Então fica claro aqui, se vocês perceberem, que, por exemplo, um ponto que está sobre a abscissa x, ele tem sempre ordenada 0 aqui, ó, 2, 0, menos 1, 0. Isso significa que todo ponto será classificado da forma x, y, ok? Primeiro sempre será o x, depois sempre será o y. X, abscissa, horizontal, y, ordenada, vertical. Então, um ponto sobre a abscissa significa que y é igual a 0. Um ponto sobre a ordenada significa que x é igual a 0. Significa o seguinte, ó, o x, na realidade, está dizendo se você anda para um lado ou para o outro, tá? Se eu vou para cá ou se eu vou para cá. O y diz se eu subo a minha altura, se eu subo ou se eu desço. Então, x é para um lado ou para o outro, y, se eu subo ou se eu desço com este ponto que ali está. E feito isso, cada quadrante determina uma pontuação específica, um sinal específico. Então, na hora que vocês forem estudar, vocês vão ver lá. O primeiro quadrante, os pontos x e y, os dois serão positivos. Um cara para estar no segundo quadrante, o x é para a esquerda, então ele é negativo. O y é para cima, então é positivo. Então, ó, é um ponto negativo, positivo. Do terceiro quadrante, os dois são negativos, ó. Então é para a esquerda e para baixo. No quarto quadrante é para a direita, então x positivo, e para baixo. Então é x positivo e y negativo. Ok? Então é só lembrar, ó, para a direita para cima, tudo positivo. Para a esquerda para cima, negativo, positivo. Da esquerda para baixo, negativo, negativo. Para a esquerda para baixo, positivo, negativo. Esses são os valores que eu tenho que encontrar. Feito isso, eu calculo uma coisa chamada distância entre pontos, porque eu posso pegar um cara aqui qualquer, tem um ponto aqui localizado lá no primeiro quadrante e tem um ponto lá no terceiro quadrante. Então, eu tenho uma reta que vai unir esses dois pontos. Se eu quero saber o valor dessa reta, eu vou utilizar essa fórmula ali, ó, de distância entre dois pontos. Como é que é feita a distância entre dois pontos? Essa distância será a hipotenusa de um triângulo retângulo. E se ela é uma hipotenusa, nós acabamos de aprender na semana passada, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, que é a distância entre esses dois pontos, é igual a quem? A o cateto e o outro cateto, a soma desses catetos,
ao quadrado, certo? Então é x menos x0 ao quadrado e y menos y0 ao quadrado. Lembrando que x menos x0 é a variação de x, y menos y0 é a variação de y. Então é o tamanho que esse cara tem, tá ok? Variação nada mais é do que o tamanho. Então é o tamanho do cateto que está em pé, o tamanho do cateto que está deitado. Basta fazer isso no Teorema de Pitágoras, a gente viu semana passada. Eu calculo a minha distância entre dois pontos. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui ó, um exemplo, calcule o perímetro do triângulo apresentado. Então, se eu tenho um triângulo qualquer, tá, marcado lá no livro de vocês, eu tenho esses pontos, então eu vou calcular a distância de cada um deles, do ponto A para o ponto C. Como é que eu calculo? Eu vou calcular lá, d ao quadrado igual a variação de x, vai ser 3 menos 2, variação de y, 4 menos 5, e por aí vai. Vou fazendo primeiro desse cara, depois faço desse cara. Por último, eu vou fazer, quando eu encontrei o valor desse aqui, encontrei o valor desse, eu vou utilizar Pitágoras, ou posso fazer também direto aqui, tendo o seu valor calculado. Quando eu quero o perímetro, basta somar as três unidades que aqui está, que lá eu tenho. Então, distância entre dois pontos, basta calcular o Teorema de Pitágoras entre esses pontos que aqui estão. Tá? Eu não preciso desenhar o triângulo que lá está. Basta pegar os valores posicionados que esse cara está, e aí quando eu coloco o valor posicionado, ele vai definir para mim lá direitinho. Tá lá, ó, menos 2 e 5, 3 e 4. Então a distância entre A e C vai ser a variação. 3 menos 2, 4 menos 5. Entendeu? É assim que funciona. E aí eu faço o cara ao quadrado. Por exemplo, já no exemplo 2, eu tenho lá, calcule a área do quadrado representado na figura. Da mesma forma, se é um quadrado, significa que os quatro lados são iguais. Acabei de ver isso agora, certo? Então eu preciso calcular todos eles, todas as distâncias? Não, calculo apenas uma. Escolho um lado, calculo a distância entre esses dois pontos. Ao calcular a distância entre esses dois pontos, no caso deu 5, como é um quadrado, a área do quadrado é L ao quadrado, então vai ser 5 ao quadrado, que será 25 unidades de área. Viu como é que é tranquilaço? Bom, ó, tá lá. Calcule o perímetro do triângulo cujos vértices são os pontos M00, M03, P4 e 0. Tá lá no exercício agora, é com você e de vocês. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro calcular a distância entre esses três pontos. O primeiro aqui, ó, vai ficar 0 menos 0 entre MN, mais 0 menos 3. Não é isso? A variação, isso elevado ao quadrado, vai dar raiz de 9, que vai dar 3. Depois eu calculo o outro, 0 menos 4 ao quadrado, mais 0 menos 0 ao quadrado, que vai dar 4. Depois, 0 menos 4 ao quadrado, mais 3 menos 0 ao quadrado, que vai dar raiz de 25, que é 5. Então, 3, 4 e 5. Basta depois, como eu quero o perímetro, somar esses três lados. 3 mais 4, 7 mais 5, 12 unidades de comprimento. Tá ok? Ó, beijo no coração. Espero que a gente possa ter tirado todas as dúvidas desse capítulo 9 de vocês. Até a próxima semana. E a saudade é grande, hein?